A gente recebe aqui hoje nos nossos estúdios a vereadora de São José dos Campos, Dulce Rita, ela que está no seu 6º mandato atualmente pelo PSDB e nas duas últimas eleições foi a parlamentar mais votada na história da cidade. E também é pré-candidata a deputada estadual pelo mesmo partido. Dulce, muito bom dia para você. Já agradeço a sua presença aqui na SP Rio hoje. Bom dia. Bom dia para você, para todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, que eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, muito grande da gente estar aí conversando com a população, levando nossos projetos, nossas experiências e aprendendo sempre, né? Exatamente, Dulce. Eu já queria começar esse nosso bate-papo te perguntando o que te motiva a sair do âmbito municipal e ir para o âmbito estadual, já que a senhora é pré-candidata a deputada estadual. Bom, eu acho que a gente tem que estar caminhando e no 6º mandato eu acho que já contribui bastante na Câmara e na cidade. Eu acho que também com a experiência a gente pode estar contribuindo para as outras cidades também. E é para o Estado, né? Eu acho que está uma experiência que foi muito válida, exitosa em muitas coisas, que eu posso estar levando para os outros municípios. E também foi a oportunidade que o partido está me dando agora, então eu acho que eu tenho que aproveitar. Dulce, daqui a pouco o José Guilherme vai participar aqui conosco também desse bate-papo, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. A senhora tocou num ponto falando sobre o partido, né, sobre o PSDB, e atualmente há aí uma movimentação, né, dentro do PSDB. Os dirigentes muitas vezes não se entendem, né, basta ler os jornais aí, acompanhar os noticiários, a gente vê que existe uma crise, muitas pessoas chamam de crise dentro do partido, né? E eu queria saber como que a senhora analisa essa questão, se a senhora concorda que existe uma crise dentro do PSDB, ou se não, se na sua opinião não existe, como que a senhora avalia essa situação atual do partido? Eu acho que essa crise também foi muito plantada pelos próprios opositores, né? E pegou um gancho lá, infelizmente pegou uma força dentro do próprio partido. Porque sempre existiu o partido PSDB, sempre teve uma trajetória muito importante para o país, com várias pessoas importantíssimas, com vários projetos. Só o Fernando Henrique com o Itamar e conseguir estabilizar a economia, a partir daí que conseguiu se ver o que é o Brasil e a capacidade que o Brasil tem. Então eu acho que isso, por tudo que a gente vê, tem várias vertentes querendo minar o partido. Mas, independente dessa conjuntura de presidente aí que nós estamos vendo aí, essa briga aí de presidente, quem vai ser ou não, nós temos uma grande rede no país, uma rede importante, com nomes importantes, que eu acho que nós vamos sobreviver e fazer bonito nessa eleição. A senhora apoia o Dória como pré-candidato à presidência? Como que a senhora avalia essa questão aí do Dória? Eu acho que o Dória teve uns momentos muito importantes em São José dos Campos, olha aí, ó. No estado? No estado, no país, né? Porque eu acho que ele foi a peça-chave para a gente ter conseguido sair dessa pandemia. Ele foi muito importante nessa luta da pandemia, conseguiu com recursos do governo do estado fazer essa vacina, levar para frente, correr atrás dos insumos, ir para a China. Foi o fundamental nessa história. E o governo do estado de São Paulo, porque tudo isso foi feito com dinheiro do governo do estado. E eu acho que a população, independente do resultado, se ele for ou não for definido como candidato a presidente, a gente tem que reconhecer a importância dele. Que apesar de correndo com a vacina, com aquelas brigas todas que nós acompanhamos no jornal, o negativismo que teve com relação à vacina, ele ainda conseguiu levar essa vacina adiante e deixar o Estado em pé. Que o Estado continua com a sua economia estabilizada, continua trazendo empresas para o Brasil, continua criando empregos, então vê que ele foi um grande gestor mesmo. Eu reconheço isso. Muito bem, gostaria de introduzir aqui então o jornalista José Guilherme. Com você, Zé. Bom dia, vereadora Dulce Rita. É um prazer ouvi-la. E gostaria de perguntar o seguinte: a senhora teceu vários elogios, acabou de tecer elogios ao governador Dória, que teve à frente aí da vacinação, né? Essa sua avaliação não é compartilhada por todos do seu partido. Por exemplo,
o ex-prefeito Felício tinha severas críticas ao governador Dória, e ele coloca na lista de motivos da saída dele do PSDB, inclusive um certo atrito com o governador, né? A senhora acompanhou bem essa saída do prefeito Felício, e a senhora foi convidada a ir com ele para o PSDB? Não, não fui. Não fui convidado, outros vereadores também não saíram do partido. O Juvenil saiu posteriormente, mas eu também não iria não, porque eu achei assim que ele tomou o caminho dele, respeito ele como grande gestor, respeito ele que foi muito importante para a cidade, mas eu não iria não. Eu não iria porque eu também respeito muito meu partido e tenho muita gratidão pelo meu partido, porque o meu partido me ajudou em muito a minha ascensão política. Então, em reconhecimento ao meu partido, eu permaneço nele. Dulce, A senhora vem... e seu apoio ao governo de São Paulo, né? Porque o candidato do PSDB é o Rodrigo Garcia, né? Já é o pré-candidato, já é oficial do partido. E o Felício também já lançou aí a pré-candidatura pelo PSD. Quem que a senhora vai apoiar? O Felício, nosso antigo prefeito aqui da cidade, ou o Rodrigo Garcia, que é o que o seu partido apoia? Não, eu tenho que apoiar o Rodrigo Garcia, porque inclusive meu material político só pode estar vinculado a ele, tem que respeitar as determinações do partido. Repetindo, reconheço o valor do Felício, mas nessa aí, infelizmente, estamos cada um do seu cada qual. Então a gente vê então que não tem nenhum, não fica nenhum, como é que eu posso dizer? O seu apoio ao Felício, né, o seu carinho pelo Felício continua independente do partido, mas nesse caso das eleições vai apoiar o Rodrigo por uma questão mesmo partidária, mas a saída do Felício não prejudica o seu carinho que a senhora tinha por ele, né? Não foi uma separação litigiosa, digamos assim, foi uma separação por força de contingência, por força de preferência dele, mas cada um tem que respeitar o espaço do outro, a opinião do outro. Acho que nós estamos num momento democrático, graças a Deus ainda. Então é isso. Sem quebrar as louças. Cada um vai para o seu caminho. Zé Guilherme? Agora, na hora da senhora aceitou esse desafio da candidatura estadual, a senhora já fez um pequeno balanço dessa trajetória da senhora, de tanta popularidade. A que a senhora atribui essa grande popularidade do seu mandato? É o trabalho, né? Tem que acordar cedo e trabalhar e respeitar principalmente o munícipe, né? Saber o que está acontecendo na vida deles, porque quando você está numa Câmara Municipal, a minha leitura é que se as pessoas vão me procurar lá, porque já procuraram todos os caminhos na prefeitura ou em outros órgãos públicos e não conseguiram uma resposta. Então vai lá na Câmara para saber aonde que está o gargalo, por que não está andando. Então nós somos assim, pelo menos meu gabinete, sempre fiz questão disso, que é um gabinete de serviço, de abrir o caminho que os munícipes saibam onde procurar, os direitos deles, ajudar como precisa para abrir um processo, quais os caminhos, para onde tem que ir. Eu acho que é isso. E está próximo, né? Está próximo à população e ver onde que estão os erros e tentar corrigir o trajeto para ajudar essas pessoas. Vereador, a gente tocou num assunto muito bacana agora que a gente está falando um pouco sobre a sua trajetória aqui na cidade. Muita gente não sabe que a senhora, na verdade, é natural de Campos do Jordão, né? Nossa. Nasceu lá, né? Muito orgulho. O que te motivou a vir aqui para São José? A trabalhar aqui em São José? Não, na verdade eu vim para cá com 14 anos de idade, quando meu pai foi caçado em Campos do Jordão, que é uma história muito difícil para mim, por conta do que aconteceu com ele, né, em 64. Aí nós não tínhamos como ficar mais lá, porque foi uma perseguição absurda, insana e injusta principalmente. Então meu pai resolveu vir para cá para dar uma oportunidade para os filhos educarem.
E é isso, foi na cartilha do meu pai que eu aprendi tudo. E foi no- na maneira de agir dele, né? Dele, da minha mãe, que eles eram provedor de uma Santa Casa, tomavam conta da Santa Casa, trabalhavam muito em prol também da população lá e tinha suas preferências políticas. E isso aí não tava ajudando muito na conjuntura de 64. Aí ele foi cassado e meu pai resolveu vir para cá. Foi uma experiência muito difícil, mas também muito válida para mim. Uhum. E qual que é o balanço que a senhora faz aí na sua trajetória aqui em São José dos Campos, em todos esses anos, né? O que a senhora percebeu que São José mais carece, na sua opinião, né? O que a senhora mais atuou ao longo desses anos aqui como vereadora? Eu acho que São José, como a maioria das cidades, tem duas facetas, a Alphaville e a Alfavela. Então, a Alphaville são muito, muito bem estruturados, muito bem cuidados, mas a Alfavela também está precisando dessa atenção na periferia. Então, nós estamos sempre atuando nessa parte, que é pouco ouvida, que é a mais necessitada e a mais necessitada e também a menos informada dos seus direitos, suas obrigações, disso, daquilo. Então, é nesse setor aí que eu tenho assim, um trabalho mais intenso, que é realmente de abrir caminho para esse pessoal, abrir a voz para esse pessoal, que esse pessoal tem que correr atrás dos seus direitos, ensinar os caminhos para eles, porque à medida que eu estou libertando eles, estou libertando muita coisa juntos para mim, entendeu? De mim também, porque a hora que o cidadão vai com os seus próprios pés procurar os seus direitos, ele não vai precisar mais de vereador. Ele vai se libertar, ele vai ser uma pessoa em prol muito mais positiva, muito mais criativa, muito mais empoderada, como se diz agora, empoderada, e não vai precisar tanto dependência do político. O político só precisa na hora do sufoco mesmo. Depois ele mesmo vai aprendendo que tem umas possibilidades de viver. E Dulce, um outro trabalho que a senhora fez aqui em São José dos Campos, uma das frentes do seu trabalho aqui como vereadora sempre foi dar as honrarias, né, para pessoas diversas da região, medalhas, honrarias da saúde, nome de rua, nome de praça, enfim, essas honrarias, essas homenagens, né? Queria te perguntar qual que é o critério que a senhora utiliza, né, para fazer essas homenagens e se a senhora concorda que essa é uma das suas principais frentes aqui como vereadora. Não, eu não acho que é a principal frente. Eu sempre tive muito cuidado em quem que eu ia homenagear. Isso é uma das frentes, lógico, nome de rua, isso, aquilo. Uhum. Mas não é a principal, não. A principal mesmo a frente é cuidar da população. Mas eu acho que a gente tem que ter muito critério para fazer isso. Eu, quando faço isso, eu tomo muito cuidado. Que tem que ser pessoas ou entidades que realmente valham a pena. Agora, por exemplo, eu pus para receber uma honraria na Câmara, é o Carlos Nobre, que vocês estão sabendo aí que recebeu o Royal Society lá na Inglaterra. Então eu acho que muito importante, sempre admirei muito o trabalho dele, como uma voz, né, chamando aí dos problemas ambientais, pois é a última honraria minha. Também dei agora também para o CAEB. CAEB é um centro ambiental que tem lá no estado de Interlagos, que é a doutora Ema, que faz um trabalho maravilhoso com plantas, com punks, com ambiental, faz trabalho com cultural também, fez um trabalho de resgate para aquele Luz da Ribalta. Então são as pessoas assim que a gente tem que valorizar, só o título, mas também está valorizando essas pessoas. Eu dei também para uma empresa lá esse é um dos que eu estou lembrando agora, uma empresa do Trafé, que também tem um trabalho também de reciclagem lá, tem um trabalho muito importante ambiental. Então são essas pessoas. O nome de ruas, logicamente, que o critério não é tão severo assim pro meu crivo, mas é pessoas que tiveram algum trabalho comunitário, que foram algum líder, ou que foram assim, pessoas muito queridas, né? Então são esses reconhecimentos. Eu acho que o trabalho da Câmara é muito,
meio que restrito, né? Porque as atividades, os projetos geralmente têm que passar por um crivo muito grande da assessoria jurídica e sempre atrapalha que você não pode estar criando despesa para o executivo. Aí já tira muito da nossa capacidade de estar legislando. E então a gente tem que fazer outras coisas lá. Então, criando posturas, né? Eu acho que uma coisa importante que eu fiz agora foi o SAMU, né? O SAMU faz o resgate, que é muito importante na cidade, como no país inteiro. Ele só poderia levar os pacientes que eles resgatam nas suas residências para o hospital municipal. Nós fizemos uma lei que ele tinha que levar também para os hospitais conveniados. E, inclusive, estamos ampliando isso para outros tipos de coisa, de hospital conveniado. Então, são coisas de postura que a gente pode estar interferindo, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma lei que eu vou criar um parque ecológico aqui nessa bela paisagem. Não posso, porque vai infringir na lei do direito civil, a prefeitura também não pode estar legislando sobre criação de despesa para ele. Só temos esse direito na época da aprovação do orçamento, né? Então, mas os meus projetos, eu tenho muita ciência disso e muito cuidado na hora de estar dando esses títulos. Daqui a pouco eu vou passar pro Zé Guilherme para ele fazer mais uma pergunta, mas antes, aproveitando só esse gancho, eu queria fazer um adendo aqui, né, a gente tocou nesse assunto sobre a questão dos títulos, das honrarias. Recentemente, São José dos Campos acompanhou o título de cidadão joseense ao Tarcísio de Freitas. Eu sei que isso não foi uma iniciativa sua, né, eu sei que foi do Lino Bispo com o Walter Hayashi, e teve mais um vereador que agora, eu não me lembro quem que foi. Queria saber qual que é a opinião da senhora em relação a isso, porque foi um assunto que gerou muitas controvérsias, muita gente apoiou e muita gente foi contra esse título, né? A senhora acompanhou essa história? Acompanhei. Eu, infelizmente, tenho que minha máxima culpa, eu votei a favor, mas não deveria ter votado, não, porque eu não sabia que ele não estava morando aqui. A senhora aqui. Se arrependeu de ter votado a favor? Se arrependi, porque aquilo lá eu acho que foi um blefe. Porque ele não mora aqui em São José, né? Ele transferiu o diretório eleitoral dele para São José, né? Ele disse que tem família aqui em São José. Deve ter alguma prima aí distante que ele usou disso, mas eu me arrependo. A senhora acha que ele não merecia esse título? Não, eu não estava bem informada, e daí, geralmente, esses negócios de título, a gente aprova dos amigos, dos companheiros, que é um praxe. Eu achei que eu pisei na bola, falando a verdade. Entendi. Zé Guilherme? Ô, vereadora, a gente viveu aí, nos últimos dias do governo Felício, um fato aí que não acontecia há algum tempo, que era uma espécie de uma rebelião da base aliada. Isso em referência a algumas votações polêmicas, como a da Previdência, o gatilho, a dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência do Servidor. Como a senhora avalia esse momento aí da base aliada, de alguma maneira, tentando atender à pressão popular? Eu acho que isso aí, essa rebelião, não, na verdade não chegou a ser uma rebelião, porque o grupo que foi formado no início já está meio que apartado, mas eu acho que foi muito importante para se reavaliar a condução do executivo com relação ao legislativo. Que eu acho que isso aí tem que ser uma coisa muito transparente. Se você quer um aliado, você tem que olhar nos olhos dele e falar a verdade sempre. Então, eu acho que os vereadores já estavam sentindo que não estava tão próximo quanto precisava para ter essa relação de confiança. Então, foi isso. Então, agora eu acho que foi importante, de qualquer jeito. O projeto foi aprovado, está tendo ainda metade do projeto. São duas leis, uma foi aprovada, a outra ainda não. Mas eu achei importante para se reavaliar essa relação de executivo e legislativo, que eu acho muito bom cada um
independência de poderes. Então, acho que foi um momento importante para a Câmara Municipal de São José dos Campos, que todo mundo refletiu muito sobre o que aconteceu, sobre o que já vinha acontecendo. Então, eu acho que é o tempo de novas posturas, para ambos, tanto para o Executivo como para o Legislativo. A gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre a sua pré-campanha como deputada, mas deixa eu perguntar primeiro para o Zé Guilherme. Zé Gui, você quer perguntar mais alguma coisa sobre a cidade? Não, acho que podemos passar para a campanha, né? Exatamente. Dulce Rita, como a gente estava falando aqui no início desse nosso bate-papo, a senhora é pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB, e no dia do seu anúncio, né, como pré-candidata, foi ao lado do nosso ex-prefeito aqui, o Eduardo Cury, né, que também é pré-candidato a deputado federal pelo mesmo partido, pelo PSDB. E eu queria perguntar para a senhora como que vai ser essa sua campanha, essa sua pré-campanha e também a sua campanha lá na frente. Se a senhora vai continuar mantendo essa imagem próxima do Cury, qual que vai ser a sua estratégia aí? Não, eu tenho que ficar próximo do Cury, nós somos do mesmo partido e entre nós não tem cisão nenhuma, entendeu? E é bom que não tenha mesmo, porque já está tudo meio que tão fragilizada o nosso momento PSDB, que nós temos que manter junto mesmo. Não só por obrigação partidária, mas como também por reconhecimento. O Cury sempre foi uma pessoa politicamente impecável, ele, o Manuel, mesmo Cury, o Felício, então temos que estar junto mesmo. Eu acho que São José dos Campos teve dois momentos, um antes do PSDB, outro depois do PSDB, que se nós conseguimos, falo nós, porque eu, enquanto vereadora, também apoiando todas as grandes iniciativas do PSDB, eu acho que foi sempre uma postura de crescimento da cidade, de ver aonde os gargalos da cidade, resolver esses gargalos. Eu acho que a atuação do Cury e do Emanuel mesmo sempre tiveram muita preocupação com a parte da periferia, entendeu? Eu mesmo posso falar que um dos gargalos que ele tinha imenso aí na época era o residencial Galo Branco, que estava precisando de regularização, muita infraestrutura, enchentes homéricas, era uma coisa assim horrível. E foi o Manuel que pegou, enfrentou e falou, olha, vamos começar a investir também na periferia. Eu acho que é esse que tem que ser, não só em São José, como todas as cidades. E também um de resgate, né? Eu acho importante a gente, pretendo ter assim como deputada, assim, é uma avaliação, uma atuação de levar a cultura, de levar esporte para a periferia, porque realmente as pessoas, a gente andando por aí, você vê que a juventude está abandonada mesmo, com poucas opções de lazer, sem muita atividade de esporte. Eu acho que é essa mão do poder público que tem que estar junto para estar dando atividade, está dando opção de vida, está dando esperança para essa população, está dando prazer dessa população, dos jovens das periferias. O prazer, uma iniciativa, uma luz no fundo do túnel para essas pessoas, para esses jovens, né? E também saúde, que é o meu forte também, que eu gosto muito da área, trabalhar muito na saúde. Estamos aí faço parte do Conselho Metropolitano, do Parlamento Metropolitano do Vale Paraíba. Eu faço parte também da direção da saúde, diretor da parte da saúde. Estamos visitando várias cidades para ver o que precisa, o que não precisa. Então, fazer muita reunião nesse parlamento. Então, saber as dificuldades para a gente poder fazer algumas ações. E outro problema que me aflige muito, que eu vejo muito em São José dos Campos, como também vejo por as outras cidades, é um tratamento para o idoso, que infelizmente nós, ao longo desses anos, nós fizemos muita coisa para a educação das crianças, melhoramos muito, mas o idoso, tem muito idoso abandonado por falta de casa de repouso, de uma atenção redobrada. Nós temos as casas do idoso aqui, inclusive que é do Cury, né? O Cury que fez todas essas casas de idosos, são maravilhosas. Tem o centro-dia que o idoso pode passar lá, tem
atividades, médico, é uma coisa maravilhosa que nós temos em São José. Mas a casa de repouso mesmo dá falta. Precisamos ampliar esses convênios, não só de casa de repouso, como também de drogados. Nós precisamos estar ampliando esses tratamento para drogado. Eu acho que é essas coisas. Eu não vou falar que eu vou abraçar o mundo, porque desperdício de energia é muita mentira só para mim, né? Mas que nós vamos fazer algumas bandeiras, eu vou. São essas bandeiras que a senhora vai levar à frente como deputada, né? A educação, eu acho que, por exemplo, na educação em São José dos Campos, nós temos duas educações. Da Alphaville, que é da escola municipal, e nem tanto assim, que não chega a ser uma alfavela, porque eu acho que teve muito investimento no governo do Dória, diga-se passagem, que ele reformou várias escolas, melhorou o salário dos professores, não melhorou tudo que precisava, porque eu acho que o professor tinha que ganhar muito, muito bem mesmo, para ter boa vontade, para entrar numa escola feliz, para passar amor para as crianças, para receber amor, para ter empatia, tudo isso está precisando. Mas eu acho que temos que caminhar junto mesmo, para estar junto, de levar, sabe, de municipalizar quem quer, das escolas que querem ser municipalizadas, fazer convênios com as prefeituras, para as prefeituras cuidarem dessas escolas também nos seus espaços físicos, melhorar tudo que precisa ser melhorado, que não é difícil. O Emanuel e o Cury já fizeram isso, deu muito certo em São José, entendeu? Eu acho que nós temos que continuar isso, porque nós temos as prefeituras têm os orçamentos, 25% dos orçamentos das receitas próprias é para a educação. Então tem dinheiro, só que precisa de uma força, porque para o Estado fazer uma licitação, para fazer uma reforma, para fazer uma construção, é muito difícil, muito. Então que passe as competências para a prefeitura, que a prefeitura também faça parte, porque a cidade é uma só e todos pagam imposto, não é só as crianças, os pais das crianças que estudam nas escolas municipais. Das escolas estaduais também pagam imposto, então dá para melhorar os dois lados. Muito bem, Zé Gui? Eu queria agradecer a vereadora, obrigado pela entrevista e volte mais vezes. Eu que tenho que agradecer, viu, Zé? Eu que tenho que agradecer pela oportunidade, falar um pouquinho do meu projeto, da minha vida, e estou disposto, só me chamar, tá bom? Obrigado, bom dia a todos. Muito bem. A gente recebeu aqui a Dulce Rita, vereadora de São José dos Campos e atualmente pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB. E nas duas últimas eleições, a parlamentar mais votada da história da cidade. Mais uma vez, vereadora, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda à SP Rio Mais. Obrigado você. Parabéns, menino. Tão jovem, tão já resolvido. Parabéns. Essa juventude que eu quero ver. É isso aí. Muito obrigado. Falou.